10 leprosos são curados. Quem aqui já leu esse texto, já estudou sobre esse texto? Creio que quase todos, né? 10 leprosos são curados. Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quem aqui já teve contato com alguém com lepra? A Paty está falando que já teve. Eu e a Ju tivemos um pequeno contato, né, com o tio da Ju. A lepra, hoje, é conhecida como hanseníase. É uma doença que ela afeta os nervos do corpo, inicialmente os nervos do corpo. Então a pessoa ela percebe que ela está com lepra quando ela para de sentir dor. E quando ela para de sentir dor, ela começa a se machucar, se queimar, ela começa... Só o posicionamento dos pés faz ela machucar os próprios pés, porque ela não consegue mais fazer esse equilíbrio do corpo, né? Mas eu preciso contar uma coisa para vocês, essa não é a lepra da Bíblia. A lepra da Bíblia não tem nada a ver com hanseníase. A lepra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aliás, não é que ela não tenha a ver, né? Mas a lepra no Antigo e no Novo Testamento, ela era uma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, que era usado para um conjunto de doenças de pele. O Rafa está feliz que eu estou estudando, está feliz que eu estou estudando. E realmente eu achei um livro na biblioteca do seminário sobre a lepra na Bíblia, né, e fala sobre isso. Por exemplo, alguém aqui já teve dermatite? Alguém aqui já teve psoríase? Alguém aqui já teve furúnculos, vários furúnculos no corpo? Todas essas doenças recebiam um nome, que era o nome que a gente coloca hoje na versão portuguesa, em português da Bíblia, como lepra. E antes de eu começar a expor os versículos, eu quero deixar claro aqui o seguinte, a condição dessas pessoas. A vida hoje ela já é precária. A vida é precária. A Covid mostrou isso para a gente. Como diz o poeta Lenine, precária, provisória e perecível a nossa vida. Mas na época da Bíblia era muito mais. Então você imagine uma dona de casa cuidando dos seus filhos pequenos e de repente aparecia uma psoríase no cotovelo dela. E aí vinha uma comadre e falava: esse negócio aí você tem que apresentar para o sacerdote, porque você não pode viver em comunidade com esse negócio no braço. E aí o sacerdote, não o médico, o sacerdote que fazia a avaliação de se ela podia viver ou não. E aí ela recebia a notícia que ela não podia. E para onde ela ia? Para lugar nenhum. Longe dos filhos, longe da casa, longe do trabalho. E ela vivia com pessoas doentes, como ela também. Como vocês acham que seria a vida de vocês? Tem alguma coisa comparada hoje com isso que essas pessoas viviam? Acho que tem, hein? Se vocês pararem para pensar, acho que tem. O que é semelhante a isso, a esse exílio? Você se isola e você passa a viver com pessoas desconhecidas, isolado da sua vida. Uma prisão é um exemplo.
a situação que os ucranianos estão vivendo, né, os foragidos lá, os refugiados, né, desculpa. Outra situação mais simples é a internação hospitalar. Você fica do lado de pessoas que estão doentes, como você, de várias raças, de várias classes sociais, mas estamos juntos ali, desconhecidos, que estão juntos, isolados da vida, num momento de dor, num momento de dificuldade. Então, e é tão precário isso, porque pare para pensar o seguinte, não existe indício de que já existia hanseníase no Velho Testamento, no período do Velho Testamento. Mas existe indício de que existia já a hanseníase no Novo Testamento, na época de Jesus. Então imagine, você está com uma psoríase e você se isola da sua família, você se isola da sua vida, você não vive mais com os seus, você perde tudo que tinha significado na sua vida, você vai viver com um grupo de pessoas que também estão doentes. E de repente você pega uma doença pior. Aquilo que era uma psoríase, de repente se torna uma lepra, de verdade, hanseníase. E aí você falece, porque aí não tem cura. Então era um emaranhado de doenças que ninguém sabia o que era. Mas, no caso de uma doença mais simples, que o corpo conseguia vencer, né, naturalmente aquilo, a pessoa tinha a oportunidade, isso está em Levíticos 13 e 14, se vocês quiserem ler. Inclusive é legal, em Levíticos 13 e 14 mostra que o termo lepra é tão genérico que é usado inclusive para bolor de casa. Né? Se aparece um bolor na casa, vai lá e raspe. Aquilo era chamado de lepra também. Né? Mas essa pessoa, se ela visse ali, ela está exilada, e ela visse que ali o cotovelo dela, o braço dela tinha melhorado, ela pegava e voltava para o sacerdote, se apresentava. Se o sacerdote dissesse ok, ela podia fazer ali uma oferta. Se ela fosse mais pobre, não tivesse condições, seria uma oferta mais simples, se não uma oferta mais complexa. Está tudo lá em Levítico. Levítico é um livro super legal de ler, se vocês quiserem ler detalhadamente. Fiquem à vontade para ler. Eu tive que ler, né, para fazer essa mensagem. E aí ela voltava para a vida dela. Ela tinha a oportunidade de voltar para os filhos, voltar para o trabalho, voltar para a vida normal dela. E era uma vitória, sem dúvida. Mas, com certeza, a maioria desses leprosos não conseguia voltar para a vida normal deles. E eles viviam assim, à beira do caminho. Eles faziam comunidades de pessoas que nunca se juntariam se não fosse pela doença. Samaritanos, judeus, antigos fariseus, mulheres com homens. Pessoas que eram avessas umas às outras, mas que a dor e a doença uniu. E eles viviam em comunidade. Então aqui a gente tem 10 leprosos que, sabendo da chegada de Jesus nesse vilarejo, e aqui eu preciso seguir a regra do meu chefe, pastor Guilherme, que a gente está na série Nos Caminhos de Lucas, que aqui, nos Passos de Lucas, que aqui é o caminho de Jesus até Jerusalém. Ele está descendo do norte da Galileia para o sul até Jerusalém. E ele está aqui nessa divisa entre Samaria e Galileia. E aí esses leprosos, sabendo quem era esse mestre, Jesus, ficam à distância, porque eles não podem se aproximar de ninguém, e eles só dizem o seguinte: Jesus, mestre, rabi, tem piedade de nós. Nada mais precisa ser dito. Nada mais precisa ser dito. Todo o contexto, Jesus, os discípulos, os leprosos, todo mundo já sabe. O contexto é: eu estou doente, eu estou exilado, eu estou longe da minha vida, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha família, da minha igreja, dos meus rituais religiosos. E tudo que eu quero é voltar, porque tudo que eu penso é ou que eu vou melhorar e poder voltar, ou que eu vou piorar e vou morrer. São só essas duas coisas que uma pessoa nessa situação pensa. E eu sei o que é isso. São duas coisas que passam na cabeça de uma pessoa enferma, exilada, internada. Ou eu melhoro e volto para a minha vida, ou eu pioro e morro.
Não passa mais nada na tua cabeça. Por mais que você assista TV no hospital 24 horas por dia, nada entra na sua cabeça, a não ser esses dois pensamentos. Ou eu melhoro e volto para a minha vida, ou eu pioro e morro. Então aqui a frase, Mestre, tem piedade de nós, explica tudo. Tudo. E Jesus então faz uma cura que o Clóvis chamaria de peripatética. Uma cura caminhando. Ele só diz para aqueles homens, ele não toca naqueles homens, ele não se aproxima daqueles homens. E ele diz o quê? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Por quê? Porque eles precisam passar por esse ritual. Eles precisam se apresentar para o sacerdote curados. Mas o que eles querem? Eles querem ir no sacerdote? Não, eles não querem ir no sacerdote. Eles querem ir para casa, meu Deus do céu. Querem ver Netflix. Mentira, não tinha. Eles querem abraçar os filhos. Aquela mulher quer abraçar os filhos, quer poder alimentar esses filhos, quer poder lavar umas tigelas que a gente tanto ama. A gente não ama, mas quando a gente fica doente, a gente quer desesperadamente voltar para casa para lavar um prato. Saibam disso. Então, quando você estiver lavando um prato com uma cara feia, viu, Sofia? Não sei se você lava com cara feia. O Vitor lava. Mas, lembre-se disso, você poderia não estar lavando esse prato. Você poderia não ter condições de lavar esse prato. Eu lembro sempre disso quando eu estou dirigindo. A Ju sabe que eu detesto dirigir. Detesto o trânsito. Eu queria ser bem rico para ter um chofer para dirigir para mim. E eu ficava lendo dentro do carro. Mas, às vezes, quando eu estou bem irritado, querendo xingar alguém que está na minha frente, eu lembro, eu poderia não estar aqui. Eu poderia não estar em condições de apertar a embreagem. Tudo que esses homens queriam é voltar para casa. E aí, eles foram andando em direção ao templo, no caso. Quer dizer que, na verdade, eles desceram mais rápido para o sul, em direção a Jerusalém. Só que o samaritano, a gente sabe que o samaritano, ele prestava o culto dele no Monte Gerizim, não era em Jerusalém. Ele talvez fosse o menos apegado aos ritualismos e às leis, e ele andando junto com o bando, ele percebe que ele está curado. E conforme eles andavam, aquelas chagas caíam, aquelas chagas desapareciam. E ele se toca. Opa, peraí. Eu estou desesperado para voltar para a minha vida. Eu quero a minha vida de volta. Mas mais importante do que a minha vida de volta é voltar para aquele que realizou essa cura. E aí, ele volta para Jesus, esse samaritano. E Jesus, então, faz aquelas perguntas que, para Jesus, são retóricas, porque Jesus tem as respostas. Não foram purificados todos os 10? A ironia de Jesus, será que eu fui incompetente? Jesus sabia que os 10 foram purificados. Onde estão os outros 9? Jesus sabia que os outros 9 não voltariam. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Prestem atenção aqui, é importante a gente relatar a ênfase que Lucas dá ao fato desse único homem que voltou ser samaritano. Lucas era grego. Lucas tinha um objetivo muito importante com esse livro, o volume 1 de Lucas, porque o volume 2 é Atos. Ele queria mostrar para as pessoas, para a comunidade dele, para a comunidade grega, que a fé, aquela fé não era mais só uma fé de judeus. Não estava mais fechado naquele círculo dos judeus. Aquela fé agora ela estava aberta para todos aqueles que fossem até Cristo, que viessem até Cristo.
Então Jesus diz o seguinte: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Opa, mas espera aí. Algumas versões em português da Bíblia dizem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Mas não foram todos os 10 que foram curados? Foram. Eles tiveram fé. Aqueles 9 que não voltaram tiveram fé? Pergunta difícil, pergunta de pegadinha, né? O Clóvis arriscou aqui. Acho que sim, tiveram fé. Eles caminharam. Eles, em primeiro lugar, eles foram até esse famoso mestre, se aproximaram do famoso mestre, tiveram fé suficiente para entender que aquele mestre conhecido, famoso na região, já tinha feito outras curas, e ele fez aquela cura. E eles andaram em direção ao sacerdote, e eles se viram curados, eles tiveram fé. Mas Jesus diz especificamente para esse: a sua fé o salvou. Porque aqui a conotação não é mais física, é espiritual. Esse homem foi salvo, porque a fé dele foi a fé em Cristo Jesus. Porque a fé dele trouxe a ele o reconhecimento de quem Cristo é, e de que Cristo é mais importante do que o próprio retorno para a vida que ele tanto queria ter. Ele reconheceu, ele veio gritando, louvando a Deus, ele se prostrou diante de Cristo e louvou a Deus e agradeceu a Cristo. Esse é o cerne da salvação. Essa é a centelha da vida cristã. Esse movimento de voltar para Cristo, de se prostrar diante de Cristo e de louvar a Cristo, de reconhecer esse Mestre, esse Cristo, é a centelha da vida cristã. É tudo que nós, pastores, seminaristas, presbíteros, diáconos, queremos passar para os membros da nossa comunidade. Porque é a partir desse movimento que toda a vida cristã se desenvolve. É exatamente a partir desse movimento que toda a vida cristã se desenvolve. Eu preciso dizer uma coisa para você, meus irmãos, que vocês já devem saber. Eu amo a minha vida. Por mais ordinária que ela possa parecer para o outro que vê a minha vida, eu amo a minha vida. Eu amo as minhas idas para Ubatuba, com a Ju e para os meninos. Poderia ser para Cancún, mas é para Ubatuba. E eu amo a minha vida. Amo a minha vida. De verdade. E ficou muito claro para mim quanto eu amo a minha vida, e especificamente o que eu amo na minha vida, quando eu estive exilado da minha vida. A coisa fica nítida, a coisa fica cristalina. Eu amo essa vida que eu vivo. Muito. Eu amo ver os meus filhos crescerem, eu amo poder cuidar dos meus filhos. Dessa última vez que eu adoeci, uma coisa passava pela minha cabeça: só mais um tempinho. Só mais um tempinho. Me dá mais um tempinho, igual o rei lá fez, né? Rei Ezequias, me dá mais um tempinho, porque eu amo a minha vida. E eu tenho certeza que você também ama a sua vida. E você deve amar a sua vida. Porque se você não ama a sua vida, vai procurar um tratamento. Porque isso é um grande problema. Nós fomos criados para amar a nossa vida. O que nos faz estudar, trabalhar, casar e aguentar todas as chatices ordinárias do dia a dia é o fato de que nós amamos a nossa vida. E a maneira como nós construímos a nossa vida. O problema na vida cristã é quando nós
amamos tanto a nossa vida, que nós usamos Cristo, Deus, como um recurso para a gente viver bem a nossa vida. Então, Cristo não é mais um fim. Cristo é um meio para a gente conseguir viver a nossa vida que a gente ama tanto. Foi exatamente isso que aqueles 9 ex-leprosos fizeram. Eles usaram aquele mestre famoso, que eles nem queriam contato, porque eles só queriam a cura. Para quê? Para voltar para as suas vidas. A igreja cristã hoje, ela sofre, porque as igrejas muitas vezes estão cheias de pessoas que usam Deus, que usam Cristo como recurso. Elas querem a cura, elas querem o dinheiro, elas querem a proteção, elas querem o conforto, mas a partir do momento que elas recebem isso por meios naturais ou sobrenaturais, elas não têm esse reconhecimento de voltar para Cristo, se prostrar diante de Cristo, daquele que realmente importa, e viver uma vida transformada a partir desse prostrar-se diante de Cristo. Porque você pode ser arquiteto, ser arquiteta, você pode ser engenheiro, você pode ser um representante de vendas, você pode ser um designer, você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma advogada, você pode viver a sua vida. Mas o cristão, a partir desse movimento aos pés de Cristo, a partir do momento que Cristo fala para esse cristão, a tua fé o salvou, ele precisa ter uma vida transformada. Uma vida que tudo que ele faz, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, é feito a partir desse prostrar-se diante de Deus. Eu sei que vocês amam a vida de vocês, porque nós vivemos numa sociedade que nunca amou tanto a vida como nós amamos hoje. Toda a mensagem que nós recebemos da mídia, tudo que nós recebemos, que nós criamos, isso eu não estou demonizando como algo fora de nós, tudo que nós produzimos como conteúdo é: viva a sua vida, viva o seu bliss, viva a sua história, construa a sua jornada. Não se preocupe, seja feliz. Viva. O problema é quando o cristão entra nesse processo que lá o teólogo Dietrich Bonhoeffer, nunca sei falar o nome desse cara direito, chamou há muito tempo atrás lá na Alemanha de graça barata. Opa, eu amo a graça. A graça me salvou incondicionalmente e merecidamente. Eu fui curado, eu era um leproso, porque todos nós fomos leprosos espiritualmente. Mas, opa, o Senhor me deu de graça e agora eu vou viver a minha vida, a minha história, a minha jornada. Pedi para os irmãos abrirem em Salmo 63, quem tiver com Bíblia. Fique tranquilo, seu Clóvis, eu não pedi para você separar esse texto. Eu tenho refletido nesse salmo já faz alguns meses. E esse salmo, ele resume a vida do fiel, a vida do cristão. 63, do 1 ao 3. Se você... Eu tenho... Antes de ler, eu queria dizer que eu tenho um grande problema com música evangélica. O Rafa sabe disso. Por que eu tenho um problema com música evangélica? Porque quando a pessoa compõe a música cristã, ela está vivendo um momento com Deus. Espera-se, pelo menos. Ela pode ser um bom profissional e fazer isso da boca para fora. Mas a gente entende que a pessoa que igual essa música que a gente acabou de cantar, a pessoa que escreveu essa música viveu isso. E às vezes a gente canta
sem ter experimentado aquilo que o compositor vivenciou para escrever a música. E isso aqui, Salmo 63, é uma música que diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Especialmente essa frase, eu fiquei pensando, repensando e repensando. Será que eu posso afirmar? Será que eu posso cantar essa canção com sinceridade de coração? Será que você pode cantar essa canção com sinceridade de coração? O teu amor é melhor do que a vida. Porque para você repetir essa frase com sinceridade, com honestidade de coração, você precisa medir exatamente o quanto você ama a sua vida. E depois você tem que chegar na conclusão que o amor de Deus é melhor do que a sua vida. E se você disser isso de coração, tua fé te salvou e você está salvo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por podermos compartilhar da tua palavra. Muito obrigado pelas Escrituras, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia com esses 10 leprosos, Senhor. Muito obrigado por este samaritano, Senhor, que voltou e se prostrou diante de ti e foi salvo por crer no seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque éramos todos leprosos. Éramos todos exilados do teu reino, Senhor. Éramos todos dignos da extinção, Senhor. Mas estamos aqui para te adorar. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para se prostrar diante de ti, Senhor. Porque cremos em ti. E por mais que nós amemos as nossas vidas e sejamos gratos por tudo que o Senhor providenciou nas nossas vidas, nós te amamos, Senhor, porque o teu amor, a percepção, o reconhecimento da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu amor pelas nossas vidas, é melhor do que a nossa própria vida, Senhor. E se alguém aqui ainda não tem essa percepção, que o teu Santo Espírito inunde esse coração. Inunde cada canto desse coração, constranja esse coração a esse entendimento de que o teu amor é melhor do que a própria vida. Em nome de Jesus, amém.